Meu nome é Mary Dutra, artista da exposição Se Foi Tempo, que acontece no Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro. A exposição individual tem a realização da Tartaglia Arte de Roma, com a curadoria de Ricardo Tartaglia e Regina Nobrez, e faz parte do projeto Arte Contemporânea Feminina. Estamos em maio de 2021, um ano e 3 meses após o início da pandemia no Brasil. Lá atrás, com muitas angústias e inquietações, comecei a escrever sobre o tempo numa antiga máquina de escrever. O tempo que antes era escasso, de repente, estava sobrando. Aquela sensação de falta de tempo deu lugar a uma nova possibilidade de reconfiguração dos nossos novos tempos. Comecei a estudar a física do tempo e a fazer um relacionamento poético com a arte. Os estudos da luz já faziam parte do meu trabalho artístico. A matemática e a geometria também são partes da minha herança nas artes, com as obras expressionistas do meu pai e concretas do meu avô, ambos pintores. Dessa vez, eu trago a física do tempo para integrar essa bagagem histórica. No livro A Ordem do Tempo, de Carlo Rovetti, tem escrito assim: para entendermos a nós mesmos, precisamos refletir sobre o tempo. E para entender sobre o tempo, precisamos refletir sobre nós mesmos. As obras criadas no último ano trazem reflexões do tempo através de pinturas, instalações, vídeos, objetos, sons e textos que são divididos em 3 seções dentro do tema. Ainda lá no início desse momento histórico que vivíamos, dentro de nossas casas, esperando o tempo passar, dias e noites pareciam iguais. Nossa forma mais simples de perceber o tempo é observar a passagem dos dias. No livro de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, ele traduz a teoria da relatividade da seguinte forma: cada observador teria sua própria medida de tempo, conforme o relógio que ele carregasse. Assim, o tempo se tornou um conceito mais pessoal relacionado ao observador que o media. Ou seja, eu, como observadora, poderia ter a chance de criar uma nova divisão de tempo de acordo com a minha observação. Criei uma nova divisão do meu tempo, não mais em relação às horas ou minutos, mas sim às chuvas, aos ventos, à primeira luz que surgia, e a cada nova mudança observada no tempo de um dia. E assim nasceu a primeira seção da exposição, chamada Ficou ao Tempo. Cada pintura representa um diferente tempo e foi pintada no momento exato daquele tempo. Quando o sol apareceu, a pintura Ao Tempo de Sol foi criada. No dia de névoa e nenhuma visibilidade, a obra Ao Tempo de Dia Branco foi pintada. Ficar ao tempo significa estar do lado de fora, deixando o tempo agir. E assim foi. As obras permaneceram externas, cada uma em seu tempo visível, retornando sempre que seu tempo se fazia presente. Como se aquele momento pertencesse à obra e ela estivesse lá para captá-lo. A obra da chuva foi pintada realmente embaixo de chuva e cada vez que chovia novamente, a obra retornava para molhar e sentir o efeito da água, do frio e das gotas batendo contra a tela. O poeta e historiador Ricardo Muniz de Ruiz escreveu: a série apresenta 19 telas em acrílico e spray, combinadas com manuscritos em nanquim. Sim, todos os trabalhos são resultados de um diálogo com o verbo. Foram literalmente feitas ao tempo. O dia foi a unidade temporal da autora, para perceber e reelaborar a mudança do tempo em suas obras. Um dos textos que escrevi na máquina de escrever diz assim: tem obra que arde, tem obra que chora. Só sai quando seu tempo se faz presente. Como está o tempo? Será que está bem? A obra sofre? Sente? A obra escolhe o tempo ou o tempo escolhe a obra? Foram 6 meses de processo e cada obra traz o registro de seus dias. Uma contagem sequencial de nanquim sobre papel representa todos os dias que aquela obra ficou exposta ao tempo.
A noite dormiu 28 dias sob a luz das estrelas. O Sol ardeu 39 dias, enquanto ao tempo de planetas em linha presenciou o alinhamento de Saturno e Júpiter, que talvez só aconteça novamente daqui a 400 anos. Essa seção possui uma extensão digital da exposição, um QR Code que te leva a um guia dentro do Instagram Se Foi Tempo. Com o celular em mãos, você consegue assistir aos vídeos dos processos das obras, com som, no momento exato de seus tempos. Os impressionistas já faziam representações da luz em seus diversos instantes, como Monet na série das Catedrais de Rouen. Mas aqui não se trata só da luz. Muda o comportamento do mar, o som externo, o canto dos pássaros, o frio que penetra na pele e a permanência repetitiva de se estar naquele tempo. Na parede da exposição estão as obras em seu resultado final. Na mão de cada espectador, o registro vivo do processo. Tudo o que sei é que vai quebrar, com o tempo. A segunda seção da exposição se chama O Sentido do Tempo é a Desordem, Quanto Falta para Quebrar. Ela traz obras em cimento e materiais frágeis que fazem um paralelo com o que somos e até quando seremos. A segunda lei da termodinâmica, segundo o livro de Hawking, afirma que, em qualquer sistema fechado, a desordem ou entropia sempre aumenta com o tempo. Ele usa os exemplos de um copo que cai e quebra no chão, ou um quebra-cabeça que começa montado numa caixa. Ao sacudir, ele se desmonta e a probabilidade dele se montar sozinho novamente é tão baixa que é quase nula. Na física, esse aumento da desordem é uma forma pela qual conseguimos definir uma direção para o tempo. Aponta do passado para o futuro e essa seta do tempo pode ser definida a partir da observação de objetos em estado organizado que tendem a se desorganizar. Ou seja, a desordem é um tipo de medição de tempo. Quanto mais desordenado, mais o tempo passou e a conclusão é que tudo deve quebrar algum dia. 4 grupos integram esta sessão, começando pelas 3 telas aqui ao lado. As obras foram feitas com argamassa sobre tela. A argamassa é um material rígido, feito para ser atacado a superfícies igualmente sólidas, com o intuito de durar. Quando colocado numa trama flexível, o mesmo material se torna frágil. Qualquer movimento da tela pode ocasionar rachaduras ou soltar pedaços. As 3 telas têm o nome Quando Vai Quebrar, pois não se sabe se o cimento seria capaz de permanecer agarrado à tela, nem mesmo por quanto tempo. A probabilidade maior é que essas telas quebrem. Algum dia vão quebrar. Ricardo Muniz de Ruiz lembrou imediatamente da frase do jovem filósofo Marshall Berman que diz: tudo que é sólido se desmancha no ar. E essa relação pode ser traduzida para a nossa vida. Se temos uma certeza, é de que nosso tempo terá fim. Não sabemos como, nem quanto tempo nos resta. E quando o tempo da tela chegar e a obra se despedaçar pelo chão, vamos permitir que ela se vá em paz? Ou vamos recolher os seus restos numa tentativa desesperada de torná-la pintura novamente? Ninguém é pintura para sempre. Tudo quebra, até o tempo. Os objetos do tempo são blocos pesados, como caixas das nossas melhores lembranças. Se pudesse guardar o tempo, onde guardaria? Os blocos de concreto guardam sem nada caber. São como livros antigos que não podem ser folheados, como nossas memórias. Estão ali enquanto as acessamos em nossas lembranças, mas basta um tempo para que fiquem fracas ou mesmo se apaguem para sempre.
Os objetos trazem uma combinação de materiais como argamassa, papelão, azulejo, papéis escritos em máquinas de escrever e tecidos. O contraponto entre o azulejo e o cimento trazem as memórias frescas e as esquecidas. O que parece frágil permanece e o que parece forte se desfaz. Levando essa comparação para os materiais, temos o azulejo fino e delicado, mas suas cores queimadas podem durar centenas de anos, enquanto os blocos sólidos e fortes podem se esfarelar com mais facilidade. O tecido é uma tentativa de amarrar o tempo e de unir peças que não se encaixam mais. Cada objeto traz uma frase que representa uma dúvida, uma dor ou uma perda. A dor de perder é menor do que o amor de se ter tido pelo tempo de uma vida. É a frase escrita no primeiro objeto que foi criado, numa homenagem às tantas vidas perdidas nessa pandemia. Os azulejos acoplados às peças foram pintados e queimados em São Paulo em 2018, num curso com a professora e pintora de porcelana Renata Pimentel, minha tia, que me ensinou a técnica da pintura. As peças foram guardadas por mais de 3 anos, aguardando o tempo certo para fazerem parte das obras. Este último objeto traz uma pequena apresentação do vídeo a seguir com uma mensagem: faz tempo. Tempo se faz do que é feito tempo. Fez-se tempo. Tempo é matéria? É sentimento? É onda ou objeto? Se fez-se tempo, alguém o fez. Seria eu capaz de fazer o tempo? Se o tempo existe, ele há de ser concreto. Quanto de água coloco? Qual a medida correta? Alguém já fez o tempo dar certo? Tem certo e errado? Ou o meu tempo faço eu? O que fiz com todo o tempo que já se foi? Fiz pouco do tempo? Ou deixei escorrer? Consigo completar o que me resta de tempo? Por que rasguei o tempo que tive? Se dissolver seus pedaços, consigo torná-los num tempo novo? Um balde me traz quanto tempo de volta? Não se refaz o tempo que passou, mas se faz um novo tempo. Quantos restos são precisos para que um novo tempo se faça? Se mexer bem, consigo diluir melhor o meu tempo? Não tive forças para continuar movendo e meu tempo se enrijeceu em blocos de memórias, para guardar em caixas e fazer do meu tempo presente uma doação para o meu eu futuro. A instalação traz escombros de uma antiga parede de cores. A parede de 7 metros de extensão podia ser vista ao longe. Incontáveis cores sobrepostas encaixadas numa mutação constante. Uma parede de histórias vibrando cores. Hoje são restos, mas na verdade sempre foram restos. A parede localizada no meu estúdio serviu de suporte para mais de 100 quadros que já passaram por ali. Cada pintura deixava para trás um pouco de tinta, uma rajada de cor que vazava da área da tela e caía sobre a parede. De tantas sobras de cores, o espaço branco vazio sumiu, para abrigar um grande painel pictórico de agrupamento de restos. Até que o tempo da parede chegou. Nenhum objeto resiste ao tempo. O processo de desmoronamento se iniciou lentamente, me deixando observar cada peça cair, escombros de cor. Fiquei imóvel, estática, numa reflexão de quantas memórias existiam em cada pedaço de parede em forma de entulho pelo chão. Ao tempo da poeira baixar, comecei a recolhê-los como pequenas lembranças do que eu vivi ali, um apego ao passado guardado em sobras de cores. Por que a parede inteira é obra e a parede em pedaços é lixo? Não seria a mesma parede?
Retirei com as minhas próprias mãos os pedaços maiores e com a espátula soltei as partes que queriam permanecer agarradas. Quem viu a parede em pé, guarda na memória e em seus registros o grande painel que foi. Quem vê pela primeira vez, encontra a ressignificação de um objeto do passado que não resistiu ao tempo. A instalação traz uma extensão digital da obra com vídeos do processo de rompimento, quebra, resgate de restos e restauração final para uma nova parede branca. A última obra da exposição traz uma instalação sensorial e penetrável. Com o nome Passou o Tempo, a terceira seção da exposição traz a inquietude do tempo que passa, deixa marcas e não volta. Painéis maleáveis suspensos compõem o caminho labirinto com o intuito de se ver perdido no meio dos sons que ecoam, das palavras embaralhadas e das marcas de tintas. Perdi o tempo. Se ele passa, posso não ter perdido. Continuo a procurar. Para que lado ele foi? Deixou algum rastro, pegada, registro? Esses são alguns dos versos que repetem e ecoam dentro da instalação, como um subconsciente de pensamentos confusos. A confusão mental também é representada pelo manuscrito nos painéis, que representa um pouco de como minha mente tem funcionado nos últimos meses. Talvez uma representação das mentes de todas as pessoas que viveram essa pandemia, com pensamentos sobrepostos, dificuldade de foco, mas ao mesmo tempo adaptabilidade para seguir em qualquer direção. Os painéis dessa sessão trazem marcas de outros tempos e histórias de quadros passados. Materiais que poderiam ter virado lixo, pisos de estúdio antigo e plásticos que serviram de suporte a pinturas em viagens. Marcas de um tempo que passou e não volta. Cada marca traz a memória, boa ou ruim, de uma parte de nossa história, e todas fazem parte de nós. Ainda que quiséssemos guardar somente nossas melhores lembranças, todas as marcas do tempo fazem parte de quem somos hoje. Outro som ecoa na instalação. Barulho de teclas de máquina de escrever trazem um desconforto constante. O som teve origem nessa máquina de escrever, uma das 3 que eu tenho, e foi uma herança de família. Ela tem um tempo próprio. Se tentar acelerar a escrita tal qual o ritmo das teclas de um computador ou celular, ela trava e para. Sua mecânica exige um tempo mais lento, que permite uma desaceleração dos pensamentos. Além disso, escrever na máquina é como a passagem do tempo. O que foi escrito não se apaga nem se corrige. Só se pode mudar o que está por vir. Um trecho do livro de Hawking cabe bem a esta sessão. Diz assim: a noção de presente diz respeito às coisas próximas, não às distantes. Não sabemos o que está acontecendo exatamente agora em regiões mais remotas do universo. A luz que vemos de galáxias distantes partiu delas milhões de anos atrás. Assim, quando olhamos para o universo, vemos como ele era no passado. Somos uma representação do nosso passado. O presente não é agora. Num clicar de dedos, o presente se virou parte do seu passado. Daqui, só podemos atuar na direção do que está por vir. Se o tempo passa tão rápido e não volta nunca mais, por que iríamos descartar tão facilmente o nosso tempo? Perdi o tempo. Se ele passa, posso não ter perdido. Continuo a procurar. Algum dia ele foi meu. O tempo é único. Qual tempo ele ocupa? Por que guardar o tempo? Para que lado ele foi? E se esperar, outro tempo passa. Você viu o tempo passar? Tempo passar.
Se ele passou, ele não volta. Ele volta. Quanto tempo faz desde que eu perdi o tempo pela primeira vez? Ele nunca vira e volta.